como ampliar ou até mesmo dobrar o valor do seu imóvel? Meu nome é Nildo Tavares, eu sou arquiteto e nesse vídeo eu vou te dizer como eu ajudei pessoas humildes, a forma mais simples e econômica que eu conheço de ampliarem seu patrimônio. Certamente você já ouviu falar de alguém que teve o valor do seu imóvel ampliado, ou mesmo você na sua casa acredita que ela vale muito mais do que na época que você comprou ou construiu. Essa valorização é real e vou te explicar os motivos por que ela acontece. Quando novos bairros estão se formando, eles tendem a crescer de forma a melhorar a condição de infraestrutura para os novos moradores. Os terrenos livres vão ficando cada vez mais escassos, enquanto os imóveis vão tendo seu valor ampliado. Já ouviu falar da lei de oferta e demanda? Se existem muitos produtos ou serviços semelhantes, o preço desse diminui, enquanto se existirem poucos produtos para uma alta procura, esses valores sobem. Simples assim. Você sabia que cerca de 70% dos imóveis em todo o território nacional estão com algum tipo de irregularidade? A grande maioria nunca teve nenhuma única documentação que comprovasse as condições de moradia. Hoje, um possível comprador precisaria de 30% a 50% do valor total do bem para poder solicitar o financiamento. E quanto seria esse valor? Para um imóvel hipotético de R$100 mil, o valor seria algo em torno de 30 a 50 mil. Agora, já faz um bom tempo que é difícil encontrar casa ou apartamento nesse valor, até mesmo na planta, correto? O preço de um imóvel, assim como de outros bens ou serviços, se baseiam diretamente na procura ou no potencial de interesse de um comprador. Para um comprador adquirir um imóvel regular, precisaria arcar com 100% do valor do mesmo, já que esse não estaria apto ao financiamento bancário. Agora, se mesmo com o financiamento bancário ainda é difícil adquirir um imóvel, imagina ter que arcar com 100% do valor total de uma só vez. E mesmo que o comprador tivesse 100% do valor, ainda assim seria necessário o documento de compra e venda registrado em cartório, mas sem o valor real da escritura. Seria o famoso contrato de gaveta. Esses dados apontam que a grande maioria dos imóveis não estão aptos a serem comercializados. O fato é o seguinte: sua casa pode ser a maior, a mais bonita, a mais bem acabada da região, mas se por algum motivo estiver irregular, atingirá apenas uma parte desse potencial de valorização. São comuns casos de imóveis menores, em bairros pouco valorizados, mal acabados, atingindo valor de compra maiores quando comparados a imóveis em condições superiores. E o motivo é simples: o comprador quase sempre recorre ao financiamento bancário. Os bancos e instituições de crédito só concedem financiamento para imóveis regularizados. Faça uma comparação simples. Você compraria um carro e deixaria esse registrado no nome da loja ou do antigo dono? Algum banco aceitaria financiar um veículo com documentação irregular, que não comprovasse as informações básicas como cor, ano de fabricação, modelo, chassi, placa? Antes de eu te explicar como os imóveis se valorizavam, deixa eu te contar a história de alguns clientes que nem ao menos procuravam por essa valorização. Talvez você tenha uma situação parecida com essas. Há algum tempo atrás, recebi um pedido de auxílio de um rapaz chamado Paulo. Ele e a esposa tinham um filho pequeno e pagavam aluguel. Pediram autorização para construir uma nova casa sobre a casa de sua mãe. Buscaram meu auxílio para fazer uma nova planta e pedir autorização legal na prefeitura. Não quiseram correr o risco de multa ou embargo da obra. Seguiram o caminho correto, que muitos não fazem. Porém, a planta original, apenas com andar térreo, também estava desatualizada. E quando finalmente a prefeitura liberou a documentação para o início da construção, algo de inesperado aconteceu. A esposa do Paulo, infelizmente, sofreu um grave acidente de trânsito e faleceu sem ver sua casa pronta. Nesse meio tempo, outros conhecidos estavam fazendo o processo de testamento para a herança das filhas e estavam pagando toda aquela documentação com advogados, que sabemos que é bem caro. Precisariam de toda a documentação da casa regularizada, mas sem dinheiro para fazer a planta, todo o processo de testamento e herança ficaria interrompido. Por serem conhecidos, acabamos desenvolvendo toda a planta e deixamos para receber mais para frente quando pudessem pagar. Um outro caso foi o condomínio em que minha prima mora, que recebeu um aviso de multa porque as vagas de garagem foram construídas de forma clandestina, sem projeto aprovado e sem um padrão previsto na norma técnica. Precisariam derrubar todas as 304 garagens, uma de cada apartamento, e entrar com um projeto de regularização, antes que o prazo da prefeitura vencesse, para só assim dar novo início às garagens padronizadas.
E acredite ou não, contrataram uma empresa que demoliu todas as garagens e me contrataram para desenvolver o projeto. Isso tudo para evitar a multa que seria na casa do 1 milhão, caso a situação não fosse regularizada. A razão pela qual divido isso com vocês é que em todos os casos poderíamos ter chegado na solução de forma muito mais fácil. No caso do Paulo, a situação poderia ter sido solucionada em metade do tempo se a planta original tivesse atualizada. No caso do testamento, os custos para a atualização da planta não ficariam acumulados com os custos jurídicos, ao ponto de quase interromperem todo o processo. No condomínio, os avisos se acumularam por mais de uma década, até que a multa se tornou inevitável e com valor absurdo. Agora, antes de eu te explicar como o valor do seu imóvel é ampliado de forma natural, preciso dizer por que o jeito que geralmente é feito não funciona. Se você é como eu e a grande maioria das pessoas, tendemos a correr atrás de alguma solução somente no último momento. É aí que todos os outros custos ficam apertados. É quando existe a necessidade do alvará para ampliar ou reformar. Ou casos em que a multa já se tornou inevitável e a obra muitas vezes já foi embargada. Casos de testamento ou falecimento de um ente querido em que os herdeiros terão que arcar com todos os valores jurídicos ao mesmo tempo em que regularizam a documentação do imóvel. E se você é como muitos, pode pensar assim: nós vendemos o imóvel e usamos o dinheiro para pagar as despesas. Seria muito mais fácil, não é mesmo? Mas um ponto que poucos se atentam é que terão que arcar com todas essas despesas antes mesmo de poder vender o imóvel ou acessar qualquer parte da herança. Sempre escutamos: se minha casa já está pronta, posso deixar a documentação para depois. Ou estou sem dinheiro para resolver isso agora. E claro, isso é verdade. Afinal, quem tem dinheiro nos momentos de crise que o país atravessa? Mas quando eu ou você temos uma urgência, acabamos dando um jeito. E uma coisa é óbvia: arcar com os vários custos e fazer tudo de última hora deixa tudo sempre muito mais caro e demorado. Advogados, construção, multas, fiscais, prefeitura, burocracia. Na hora da emergência, todos esses gastos aumentam. E mesmo assim, cedo ou tarde, todos precisaremos pagá-los. Você já viu a prefeitura deixar de cobrar alguma multa ou imposto? No próximo vídeo, vou te mostrar como ajudamos pessoas humildes a ampliar o valor do seu imóvel, identificando e solucionando situações que nem ao menos sabiam que existiam, sem gastos excessivos e sem gastos com obras. Se essas informações foram interessantes, relevantes, se quiserem fazer alguma pergunta, me diga o que achou nos comentários. Me comprometo a responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Baixe nosso guia gratuito e saiba se você tem alguma pendência na documentação do seu imóvel. Essas informações que o senhor está recebendo agora é de importância para o senhor? Muito, e nem só para mim, para todo mundo é importante, porque a gente é leigo no assunto, não sabe. Tem que ter uma pessoa que está lá dentro, que está acompanhando as normas da prefeitura, o segmento dele, para poder transmitir para a pessoa. Aqui nós tínhamos uma representação que antes ia lá buscar o reconhecimento e passar para lá. Agora não tem ninguém, então você fica sem saber de nada. Então, se tem uma pessoa que vai lá, tem o conhecimento da coisa para transmitir, acho que é bom para todo mundo. Não é só para um, tem que ser para todos. Muito bom isso daí. É, com certeza. E muita gente tem dúvida, né? Tem. Não sabe como prosseguir, como o senhor, nós verificamos que o documento está faltando informação. Exatamente. Então isso realmente é de extrema importância. Então, mas eu, com tudo isso daí, acho que o meu não está muito enrolado, não. Não, está muito fácil de resolver. Não.